Olá, estamos começando mais uma conversa de mercado e hoje o tema é comunicação não violenta. Comigo aqui no estúdio, para falar desse assunto, Adriane Werner. A Adriane é jornalista com experiência há 30 anos no mercado de trabalho, tem mestrado na área de administração, é especialista também na área de planejamento em comunicação e qualidade e autora de mais de 7 livros. Adriane, bom dia, obrigado pela Olá, presença. uma alegria estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre comunicação não violenta. É sempre um prazer, uma honra estar aqui e podermos trocar uma ideia sobre essa área tão importante da comunicação. Que ótimo, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente sempre gosta de lembrar que quem está nos assistindo, a nossa audiência, curta o vídeo, né? Acesse os canais da Brain, que a gente está sempre colocando conteúdos novos e atualizados com regularidade. Isso aí, chame os amigos, compartilhe, tudo isso. Exatamente. Adriane, para a gente começar, então, eu gostaria que você fizesse um panorama sobre o que é comunicação não violenta. A gente vai entrar nesse aspecto mais dentro das organizações, das empresas, né? Mas em linhas gerais, para situar a nossa audiência, o que seria comunicação não violenta? A comunicação não violenta é uma metodologia, uma teoria que foi desenvolvida por um sujeito chamado Marshall Rosenberg, lá nos anos 60. Parece que é algo tão novo, porque hoje está tão em voga, né? Mas ele desenvolveu essa metodologia lá nos anos 60. Ele era mediador de conflitos, e especialmente mediador de conflitos políticos. Então ele atuou em dezenas de países. Você imagina lá nos anos 60, 70, ser mediador de conflitos políticos entre Estados Unidos e países do Oriente Médio, Estados Unidos e Rússia, União Soviética. Então ele, justamente trabalhando com esse fogo cruzado, né, estando no meio do olho do furacão, ele chegou a uma conclusão: poxa, é possível nós discordarmos, nós termos posições diferentes elegantemente, chegarmos a acordos, né, conseguirmos a tão sonhada mediação. E a partir daí é que ele desenvolveu, então, toda essa metodologia da comunicação não violenta, hoje tão usada em relacionamentos pessoais, familiares, organizacionais, hoje serve para tudo. Eu acho que esse tema da política não ficou tão de fora também, porque hoje em dia, com a polarização, né, a comunicação não violenta também está presente de certa forma, né? Eu acredito que ela voltou à tona justamente por causa disso, porque assim como lá nos anos 70, final dos anos 60, a gente novamente vive uma época de muita intolerância no mundo todo. Então, quem pensa diferente, a gente considera que é mal informado, é burro, é mal intencionado, mau caráter. Então volta aquele pensamento muito polarizado de antigamente, né? E por isso que as organizações e as pessoas têm atentado tanto para essa importância de como é que a gente pode conviver com os diferentes. Perfeito. E por isso que ela volta à moda. Perfeito. Bom, e no ambiente organizacional, né, nas empresas, como é que a gente identifica essa metodologia, como é que ela pode ser aplicada dentro das empresas, Adriane? Pois é, toda essa intolerância se reflete dentro das empresas, não é? Porque nós somos seres humanos, e onde tem ser humano tem pensamentos diferentes, pessoas que agem de maneira diferente, temperamentos, comportamentos. Então a comunicação não violenta tem sido muito pensada, muito adotada, muito discutida dentro das organizações, justamente para que a gente possa enriquecer os relacionamentos. O Rosenberg fala muito isso. Toda a metodologia foi desenvolvida com a intenção de fortalecer os relacionamentos. Então, sabe aquele ditado que muitas vezes a gente diz: eu prefiro ter paz do que ter razão? Eu não concordo com você, mas eu vou deixar quieto, é melhor assim? Ele disse que não, eu digo até que é um ditado que eu aprendi a não gostar, porque a ideia é que a gente consiga expressar as nossas opiniões, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, só que de maneira mais pacífica, ou, como ele diz, de maneira não violenta. Esse termo, inclusive, foi inspirado nos movimentos pacifistas de antes dos anos 60, né? Especialmente em Gandhi, que usava muito esse termo não violento. Então ele passou a adotar como nome dessa proposta de comunicação não violenta. Tudo a ver com o dia a dia das organizações, porque é justamente onde a gente tem na prática essa convivência entre os contrários, de pensamentos diferentes, temperamento. Imagina nós trabalharmos juntos e aí um dia você tá bravo porque aconteceu alguma coisa e você chega no trabalho soltando os cachorros em todo mundo. Aí entra a metodologia da comunicação não violenta, de pensar assim: eu tenho o direito de não estar num bom dia, eu não estou legal, mas o que é que eu posso fazer para entregar o meu melhor? Com certeza. Essa é a ideia. E você também comentou que a questão de você não se colocar, você ficar, digamos, até passivo na interlocução ali,
Isso também não é saudável, né, Adriane? Não, isso não é comunicação não violenta. Exatamente, para quem, eu não vou contrapor, eu não vou trazer uma ideia, porque eu também não quero me estressar, não é isso? Muitas vezes a gente pensa que comunicação não violenta é ser sempre o bonzinho, é ser o que diz tudo, a vaquinha de presépio, como eu digo, que só diz sim para tudo. Não, isso não é comunicação não violenta. Se nós pensarmos que nós temos 3 instâncias da nossa comunicação, a intrapessoal, a interpessoal e a em público, essa ideia de dizermos sim a tudo é violenta na primeira instância, porque é violenta contra a gente mesmo. Eu sempre cito um exemplo de um canal do YouTube que fala de comunicação não violenta, é um casal e eles simulam situações para mostrar para a gente como trazer para a prática a comunicação não violenta. E uma dessas situações simuladas, o homem propõe à esposa passar um fim de semana na casa da mãe dele. E ela tem 3 possibilidades de reação. Então ele chega, querida, estava pensando a gente passar o fim de semana na casa da minha mãe. Você está ficando louco? Claro que não. Imagina, eu tenho tanta coisa para fazer no fim de semana. Essa, obviamente, é a reação mais violenta. Mas a segunda, aparentemente, não é violenta. Que ela diz assim, ela pensa tudo isso, xinga ele mentalmente, mas diz assim, claro, querido, vamos sim. E aí pode pensar, não, estou salvando o meu relacionamento, eu quero paz no meu relacionamento. Que paz vai ser essa? Não vai ter paz, porque ela está sendo violenta com ela mesma. E se ela for contrariada para passar esse fim de semana, ela vai estar só de corpo presente. Qualquer coisa que aconteça, ela vai dizer, tá vendo? Eu deveria ter ficado em casa. Ele me propôs vir para cá só para sacanear comigo. Então não é uma reação não violenta. Quando a gente simplesmente cede para tudo. Sim. A gente precisa encontrar um caminho para colocar o nosso posicionamento. E a terceira opção é quando ela diz assim, puxa, meu bem, neste fim de semana não, mas a gente pode combinar para um próximo, porque nesse eu estou com muito trabalho acumulado para fazer no fim de semana, etc. Ou seja, conseguimos uma solução. Vamos conseguir uma alternativa que fique boa para todo mundo. É o que em negociação a gente chama de ganha-ganha, né? É possível conciliar aí os interesses e as vontades e a de gente ambos consegue lados, isso em todas as situações, O Dalai Lama nos diz uma frase que eu trago como princípio de vida. Ele diz, seja gentil sempre que possível e sempre é possível. E aí eu comento sempre, se nós olharmos só a metade da frase, a gente pode se esquivar, né? Não, eu sou gentil sempre que possível, mas ali não dava para ser. Com fulano não dava para ser. Não, sempre é possível. Então nós sempre podemos encontrar um melhor caminho para dizer tudo que precisa ser dito. Perfeito. E ainda no ambiente organizacional, né? Muitas vezes as pessoas também não estão habituadas a receber um não como resposta. Você vai lá apresentar um projeto, apresentar uma ideia, e aí talvez não seja um momento, né? Porque muitas vezes você não está inteirado ao contexto geral, estratégico da organização e recebe um não naquele momento. E como é que lida com isso, né? Sem achar que, olha, a minha ideia não está sendo aprovada, né? O meu chefe, o meu gestor, como é que a pessoa pode lidar com isso? A gente precisa aprender que um não, muitas vezes é só um não. Então, não, o Márcio me disse não, ele não gosta mais de mim, ele não me quer trabalhando na sua equipe, ele me considera incompetente. Não! E até o outro que diz o não também deve ter esse tipo de preocupação, de dar um não mais justificado. Não neste momento por causa disso ou daquilo, não porque isso foge aos nossos princípios, não porque não temos orçamento. Então o não precisa ser justificado para que ele possa ser bem compreendido. Eu tenho um cliente que ele conta muito sobre isso e mostra que isso é muito da cultura brasileira. Ele é gestor de uma empresa de saúde e ele convive com pessoas de 5 continentes todos os dias e tem reuniões em inglês, o inglês não é a língua mãe de nenhum deles, e a gestora dele está na Polônia. E ele conta que ele chegou todo animado para apresentar um projeto para ela. Porque a gente podia fazer isso, fazer aquilo. E ela, não. E ele ficou completamente desconcertado com aquele não. E aí depois ele se deu conta, nós aqui no Brasil é que não estamos habituados a dizer e a ouvir, a receber um não. E dizer um não também é libertador, não é? Você há de convir comigo. A gente poder dizer não também é libertador. A gente deve ter o cuidado com o ser humano, né? O não bem justificado, bem explicado, para que ele também possa ser assimilado pelo outro lado. E compreender, né, o porquê desse não também, exatamente. Né? Isso nos leva também para a questão da escutativa, né, hoje em dia também, que é um tema que está muito presente nas organizações, nessa linha de você tá ali com o seu par de trabalho, ou mesmo com o seu gestor imediato, né? E nessa linha de você ir apresentar e muitas vezes uma ideia, um projeto, e a pessoa que está ali, esse interlocutor seu,
parece que não está muito disposto a te ouvir naquele momento, né? Isso também é uma forma que cria ali atritos e tal. E, não tenha dúvida, né? Isso é o que vai gerar confronto ali na frente. A escutativa é um dos princípios mesmo da comunicação não violenta. E eu sempre digo, todos nós podemos ser melhores ouvintes. A gente vive uma sociedade muito competitiva, as pessoas competem até na tragédia. Se eu disser para você, ai, Márcio, eu tô com uma dor de cabeça, você pode chegar para mim e dizer, imagina, essa dor de cabeça não é nada. A minha é muito pior, porque a minha dá enxaqueca, eu tenho que ficar de cama, vou para o hospital. Quer dizer, as pessoas competem até nisso. Isso não é ser bom ouvinte, isso não é exercitar a escutativa. O que vem a ser a escutativa? Nós estarmos inteiros na comunicação. Se eu estou conversando com você, ou você chega a me perguntar alguma coisa, eu estou aqui no meu tique-tique do celular, digo, beleza. Não, isso não é escutativa. Eu preciso estar inteira nessa comunicação. E isso é exercitar a escutativa, como o próprio nome já diz. Nós precisamos ser ativos no processo de escuta. Então, ouvir verdadeiramente o outro com interesse genuíno e incentivar que o outro possa contar suas histórias. Não tem aquele meme que diz, você está ouvindo verdadeiramente ou você está só esperando a sua vez de falar? Uhum. Então, ouvir verdadeiramente. Tem uma técnica que é muito legal de escutativa, que é fácil de a gente colocar na prática, que é nós pegarmos uma palavrinha, uma expressão do que o outro disse e transformar isso numa pergunta. A gente demonstra que está prestando atenção e demonstra que quer ouvir o outro. Então você chega para mim e me conta, Adriane, fiz uma viagem tão legal nesse fim de semana. Uma viagem? Para onde você foi? Peguei a palavra viagem, transformei numa pergunta. Isso te incentiva a continuar falando. Eu fui com a minha família para uma cachoeira. Nossa, cachoeira, mas não estava muito frio? Que legal, ela está prestando atenção no que eu estou dizendo. Então, isso é exercitar na prática a escutativa. Isso tem a ver com empatia também? Tudo a ver. Eu digo até que a empatia é quase uma utopia, não é, Márcio? Porque é o colocar-se no lugar do outro verdadeiramente. Colocar-se no lugar do outro a partir do ponto de vista do outro. É muito difícil a gente conseguir entender a dor do outro. Imagina se você chega para mim e diz assim, minha cachorrinha morreu, eu estou muito triste. Eu sei como é que é, eu também já perdi uma cachorrinha. Não, talvez a circunstância em que eu perdi a minha cachorrinha tenha sido muito diferente da tua. Então eu preciso entender que por trás de todo o temperamento, de todo o comportamento, existe uma história de vida. Então o que essa cachorrinha representava para você? Quantos anos ela passou na sua família? Qual é o seu relacionamento com ela? Tem gente que tem cachorro e não é cachorreiro. Tem gente que é super cachorreiro. É que não é o meu caso, eu sou cachorreiro e o meu cachorro é a minha família. Então eu peguei o exemplo certo. Então a gente precisa saber se colocar. Então imagina, você me contando do seu cachorro e eu não sou cachorreira. Eu respeito, não trato mal. Ponto. Eu nunca vou entender o seu amor pelo cachorro, verdadeiramente. Então, empatia é isso, a gente conseguir se colocar no lugar do outro a partir do ponto de vista do outro, não a partir do meu. Por isso é que é tão difícil, né? Perfeito. Eu só queria voltar um pouquinho ainda no ambiente das empresas, das organizações, né? E voltar num diálogo aí do chefe, do gestor imediato com ali o subordinado, né? Com a pessoa da equipe. Você teria alguma dica para dar em relação a essa interlocução que acontece, para que seja mais fluida a comunicação, para que de repente o liderado também entenda e receba aquilo, né? Aquela orientação, aquele direcionamento de maneira tranquila e possa executar, e da mesma forma, se ele tem uma ideia diferente em relação àquela que ele está recebendo, né, que diverge um pouco daquele direcionamento, que ele possa conseguir, porque às vezes ele não consegue falar também, não é, Adriane? Acontece muito. Então isso vai muito da postura do líder, eu digo muito a expressão assim, de ele ser um líder de porta aberta, de ele ser um líder que promova o fluxo de informação e não ser um líder centralizador. Não, eu tenho a fórmula da Coca-Cola, isso eu não posso te contar. Isso não cria boa fluência, bom andamento dentro de uma equipe. Quanto mais esse líder conseguir ser um líder de porta aberta, que consegue escutar, que também está aberto a um feedback, mais o liderado vai conseguir ter essa liberdade. Nós que somos da comunicação, sempre pensamos, por exemplo, na comunicação organizacional. Onde não há transparência, há espaço para boato. Né? Imagina se a gente escuta falar que na nossa empresa vão rolar cabeças. Cabeças irão rolar, porque a crise, porque não sei o quê. Todo mundo começa a procurar emprego.
os melhores vão encontrar. E a empresa vai perder seus melhores talentos porque não teve transparência na sua comunicação. Então, onde não há informação, há espaço para boato. E aí é que surge o Diz que me disse, a rádio peão, rádio corredor, o conflito, que vai se transformar em confronto, porque conflito é bom, né? O confronto é que não é bom. E então eu acredito muito na postura do líder, de facilitar esse fluxo, esse processo. Perfeito. A gente vai caminhando meio que para o final também desse bate-papo, né? Vamos fazer igual fazia o jogo. Que pena, né? E eu queria pedir para que você desse algumas dicas, que você pudesse comentar algum case, alguma situação específica que você já tenha acompanhado aí na sua jornada de treinamento, né? De mentorias que você faz nessa área de comunicação pessoal também, que pudesse deixar para a nossa audiência. A principal dica é a gente trazer para a prática do dia a dia. A gente perceber que não é difícil nós praticarmos a comunicação não violenta e torná-la um hábito. Eu gosto de contar uma história muito, muito engraçada que aconteceu num treinamento meu, de eu ter proposto, era uma sexta-noite e a gente ia ter um encontro de novo na próxima segunda-feira. Então eles tinham o fim de semana todo e eu terminei o encontro de sexta propondo um desafio, dizendo, olha, então todo mundo tentando ser melhor ouvinte no fim de semana, promovendo diálogos mais enriquecedores, edificantes, chega em casa, puxa assunto com seu companheiro, com a sua companheira e tal. Ótimo. Quando chegamos na segunda-feira, um dos participantes estava dando risada e falou assim, Adriane, você me criou um problema no meu casamento. Credo, por quê? Não, porque eu cheguei em casa e falei assim, amor, como foi o seu dia? E ela desatou a rir, tá rindo até agora, porque ela falou, isso aí só pode ser efeito do seu curso de comunicação. Gente, o que não faz a falta de hábito, a pergunta mais banal do mundo, amor, como foi o seu dia? E provocou todo por que você está me perguntando? Né? Então, se a gente transforma isso num hábito, tudo flui de maneira muito mais fácil, né? Então, exercitar a comunicação não violenta, sempre existe um caminho de nós conseguirmos pôr para fora, de nós falarmos. É o tal do seja gentil sempre que possível e sempre é possível. E ao passo que a gente procura a melhor forma de dizer, também procurar ouvir. Sermos melhores ouvintes. Acredito que esse é mesmo o melhor caminho. A comunicação não violenta é baseada em 4 degraus, vamos dizer assim, 4 grandes passos. O primeiro deles é a observação sem julgamento, que também é quase uma utopia. Nós já saímos julgando tudo. Então, busque observar sem julgar. O segundo, reconhecer o que aquela circunstância provoca de sentimentos em mim. E nós não sabemos dar nome aos nossos sentimentos. O Rosenberg traz uma lista de dezenas de sentimentos para a gente conseguir ser mais específico. Ah, eu fiquei triste com isso. O que é essa tristeza? É mágoa, angústia, sentimento de impotência? O que é exatamente essa tristeza? Então a gente começa a ser mais específico. Reconhecendo os nossos sentimentos, a gente reconhece que isso nos provoca uma necessidade. Então, que necessidade eu tenho para conseguir resolver essa situação? E somente o 4º passo é expressar essa necessidade. Então veja que quando a gente pensa em tudo isso, é mais fácil de a gente não ser violento na hora de expressar. O duro é que a gente quer sair falando já de uma vez, antes de metabolizar todo esse processo. Tá certo, Adriane. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Márcio. Até a próxima, Até uma próxima. Se vocês que estão acompanhando esse vídeo gostaram, curta, compartilhem e não deixe de seguir a Brain nas principais redes sociais e plataformas digitais. Até a próxima.